Boa tarde. É sempre uma satisfação podermos estar reunidos em torno dos ensinamentos de Jesus, né? E como bem já mencionou a nossa amiga Helena, o nosso tema de hoje é uma coisa bem tranquila, bem simples e bem fácil, né? E isso não é uma ironia. Não é uma ironia. Porque assim, lembram que Jesus falou: eu não vim trazer a paz, mas a divisão? Lembram, né? Todos lembramos, todos já ouvimos. Por menos que a gente tenha lido o Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, a gente lembra desta fala. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está num capítulo chamado Estranha Moral. Porque parece muito doido, muito confuso isso, Jesus dizer que não veio trazer a paz, mas a espada, a divisão, né? Bem, que tipo de paz é essa que Jesus vem trazer? Será que é aquela que nós imaginamos? Eu quero paz na minha vida, ou seja, não quero que ninguém fique me cobrando nada, eu não quero ter que passar muito trabalho, eu não quero muito isso, eu não quero muito aquilo, nada que dependa muito do meu esforço. Eu quero paz. Não quero ter que pensar muito, não quero ter que trabalhar e estudar muito, quero paz na minha vida. Só que esse tipo de paz é uma paz equivocada, porque isso não se chama paz, isso se chama inércia e preguiça. A paz que Jesus vem nos trazer, nós estamos aqui o tempo todo nos estudos, nas palestras, nas exposições, enfim, nos livros, tentando entender que paz é essa, porque nós já sabemos que não é aquela que a gente pensava antes, né? Bem, será que a paz é simplesmente a ausência de guerras armadas, de conflitos armados? Tem uns questionamentos que normalmente, né, todo ser humano faz, e se a gente ainda não faz, está na hora de começar a fazer. Para que a gente possa assim entender, por exemplo, que nós não somos corpos físicos, que de vez em quando pega uma alma emprestada, um espírito emprestado por aí, né? Nós somos espíritos imortais que agora estamos com um corpo físico emprestado para poder cumprir a nossa tarefa, a nossa parte na obra da criação, para poder evoluir, enfim. Bom, em se tratando disso, qual é o sentido da existência? O primeiro questionamento que nós deveríamos fazer. E tem um outro questionamento que às vezes, quando a gente ainda não entendeu bem qual é o sentido da existência, porque a existência é aqui agora, e a vida é aquela coisa inteira que nós nunca vamos perder, que é a vida do espírito imortal. E cada uma das reencarnações, nós chamamos de cada uma existência, seja na Terra, seja onde nós precisarmos estar, né? Para cumprir a nossa tarefa, aprender, enfim. Então, assim, qual será o sentido da existência? E então, o outro questionamento. Por que que nós, enquanto humanidade, sofremos tanto nesse planeta maravilhoso, que tem todos os recursos para oportunizar cada um de nós, seres humanos que aqui habitamos, a felicidade, o bem-estar? Por que será? Por que que o nosso sono nem sempre é tranquilo? Na maioria das vezes não é, né? Por quê? Bom, e se ele não é tranquilo, até é uma coisa boa. Outro dia eu escutava o Cortella, professor Cortella, falando que quando a gente começa a pensar um pouco mais sobre a vida, né, que isso é filosofar, né, pensar sobre a vida, sobre as coisas da vida, que a gente começa a perder o sono. Nunca mais a gente tem o sono igual ao que tinha antes, né? Bom, por que que nós temos pedras no nosso caminho?
e que não adianta a gente querer desviar ou querer pular por cima. Nós precisamos pegar cada uma delas e colocar no seu devido lugar. Por quê? Aí na questão 132 do Livro dos Espíritos, o primeiro questionamento, que é sobre o sentido da nossa existência, se nós ainda não encontramos, nós estudando aqui e refletindo todos os dias um pouquinho a respeito de nós mesmos, nós vamos conseguir, pelo menos, começar a entender. Kardec pergunta aos espíritos superiores qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E aí eles respondem. Imagina só, Kardec, né? Kardec não era fácil. Pedagogo, muito inteligente, questionador, e ele ia esmiuçando, e muitas vezes ele faz perguntas que já aparentemente já tinham sido respondidas, e ele repete, e ele faz outras perguntas. Então, por quê? Porque sabia, como pedagogo, que nós precisamos da repetição, né? E o que eles informam? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Impõe aos espíritos, quem são? Nós, né? Com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. O que são as vicissitudes da existência corporal? Tudo aquilo que o corpo, por estarmos morando atualmente num corpo, habitando um corpo físico, nós nos sujeitamos, né? Não precisa nem entrar em detalhes. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Para realizá-la é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Então aqui nesse mundo o corpo tem que ser assim porque a matéria desse mundo aqui tem que ser essa aqui. Não vai ser um corpo mais denso e nem menos denso, é essa aqui a matéria deste mundo. Cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E Kardec não deixa por menos e dá uma contribuiçãozinha aqui, ali naquelas letrinhas de tipo de contrato, assim, pequenininhas. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, em sua sabedoria, quis que, por essa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Como é que uma guerra vai me fazer progredir? Me faz? Quem sabe? Os amigos espirituais nos dizem, nos informam que nós estamos passando por uma transição. Todo mundo já ouviu isso, né? Tá ali a transição. Ou seja, é o momento em que a Terra passa a sair do primarismo, do atavismo, das paixões, para um outro patamar, onde nós poderemos então, se lá estivermos, né, nesse momento, ter um pouco mais de paz e de tranquilidade, mas a paz verdadeira. E a tranquilidade verdadeira, que são aquelas que surgem dentro de cada um de nós, vivendo em sociedade. E na questão 625 deste mesmo livro dos Espíritos, nós vemos ali que o nosso guia e modelo para que nós possamos passar pela nossa jornada na Terra da melhor forma possível, para que ninguém diga que a gente não tem um norte, né? A gente tem um guia perfeito, maravilhoso, dizem os amigos que é Jesus. A resposta mais curta do livro é essa: vede Jesus. Ou seja,
o guia, aquele que vai me levar para onde eu preciso ir da melhor forma possível e vai me levar para o local exato que eu preciso ir. Só que parece que esse modelo de conduta não tem sido assim muito seguido, né? Nem sempre ele tem sido realmente o modelo, o guia da humanidade, né? Para muitas pessoas, independente de crenças, até mesmo independente de ser espírita ou não, muitas vezes são escolhidos outros seres humanos imperfeitos, na mesma categoria que nós, né, para seguir. Então, outro dia eu ouvia Haroldo Dutra Dias, aquele palestrante mineiro, dizendo que quem grita mais alto, quem bate mais forte, quem agride mais ou é mais esperto, hoje em dia é muito aplaudido, geralmente é mais aplaudido. Tem sido muito valorizada a violência, reverenciada para muitas pessoas. Então, quando é que a Terra estará transformada de um mundo de expiação e provas, que é hoje, e uma das características do mundo de expiação e provas é o predomínio do mal, né? Quando é que ela vai estar transformada de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, onde ainda existe o mal, mas ele não predomina? É bem diferente, né? Um mundo que recebe seres que estão convalescendo, ou seja, estava doentinho, agora está melhorando, está se recuperando, ou fez uma cirurgia, está se recuperando. Convalescença, né? Recebe seres que estão convalescendo e que serve como transição para os mundos felizes. Não tem como a gente passar da Terra para um mundo feliz, né? Então, assim, a natureza não dá saltos, tudo é gradual. Nós precisamos passar pelas fases, nosso aprimoramento é gradual e o Criador tem paciência de esperar o nosso tempo, o tempo de cada um de nós. E Jesus afirma que nenhuma das ovelhas que estavam a seu encargo ficariam perdidas. Todas seriam bem encaminhadas, ou seja, nenhum de nós vai ficar, deixa a Janice para lá e vamos, segue esse mundo aí. Não, todos nós estaremos sempre sendo muito bem amparados pelo governador espiritual do planeta e por todos os seus trabalhadores abnegados, né? Mas quando será essa transformação da Terra? Quando é que quando todos os seus habitantes estiverem em condições morais para viver numa terra regenerada, ela será uma terra regenerada, não vai cair do céu. Simples assim, embora complexo de vivenciar, né? Mas enquanto a única preocupação do ser humano for a de vencer ao outro e não a si mesmo, ou seja, colocar a espada no outro e não em si mesmo, essa transição não vai se efetivar. E nós vamos continuar assistindo, muitas vezes participando e muitas vezes perdendo muitas guerras. Principalmente, em primeiro plano, as nossas guerras interiores. Aquela que requer a nossa transformação moral. A reforma íntima, né? E o que são provas? Provas individuais e coletivas. Provas são aquelas situações que testam a nossa força moral e que servem para alavancar, por assim dizer, o nosso aprimoramento, a nossa evolução, acelerar o nosso progresso, né? São as provas. Lembra das provas escolares, né? Aqueles que trabalham aqui com escolas, que trabalham nessa lindíssima carreira do magistério, sabem bem do que falamos, né? As provas escolares. Elas devem demonstrar o que o estudante já aprendeu na escola. E as expiações, por outro lado, são as consequências das nossas escolhas equivocadas do passado. Nós já escolhemos, agora nós temos que nos sujeitar às consequências, né?
escolhemos não muito bem, porque estamos aprendendo ainda. Então, essas coisas precisam ser reparadas, essas nossas escolhas equivocadas. São oportunidades de nós resgatarmos aquelas dívidas que nós contraímos perante a lei divina, que é perfeita. E para que existem, então, as chamadas provas coletivas? Para quê, né? Não se pergunta por quê. Para quê? Qual é o objetivo, a finalidade? Então, elas são oportunidades de evolução de cada espírito encarnado que está nela envolvido, naquela situação envolvido. Porém, cada um desses indivíduos que estão envolvidos numa determinada prova coletiva tem uma necessidade diferente. Então, não tem como a gente classificar, colocar tudo no mesmo balaio, né? Não, é uma necessidade porque fizeram tal coisa, porque estão espiando, porque isso, porque aquilo. Não. Cada um é um, só que estão todos envolvidos naquele mesmo contexto, passando por aquela prova, cada um do seu jeito. Então, existem os missionários, ainda bem que existem os missionários no meio dessas grandes provas, que são aqueles que vêm para nos demonstrar, para nos ajudar e nos demonstrar, né? Ajudando o guia e modelo a nos mostrar o caminho, para nos proteger, nos amparar, nos orientar, enfim. Temos aqueles de nós que precisamos passar pela dificuldade por uma questão de aprendizado, para saber como é que nós vamos agir dali para frente, como nós vamos reagir àquele evento, àquele acontecimento, o que nós vamos aprender com ele, se nós vamos aprender. E temos aqueles de nós que estamos ali porque realmente necessitamos de uma reparação, de fazer uma reparação, de passar por uma dificuldade e depois reparar. Por quê? Porque, como costumamos dizer, se agora eu pisasse com um saltinho 15 bem fininho no pé da minha amiga Helena, eu não ia sentir nada, mas eu acho que ela iria, né, minha amiga? Ainda mais com o meu peso, bem pisadinho. Mas se ela pisasse no meu, aí eu ia sentir, né? Aí eu ia lembrar que quando eu pisei no dela e não senti nada, e por isso eu nem dei bola, nem considerei. Ai, isso não é nada, isso não é dor, não é sofrimento. Mas se ela fizesse comigo, outra pessoa fizesse comigo, na mesma hora eu ia compreender que dói, né? Pois é, e na nossa vida não são pisadas de salto só que são importantes. A vida é feita de mil nadas? Sim. De mil nadas, tanto no sentido material quanto no sentido moral. Então aí se dá nosso aprendizado. Então, qual será, afinal, o papel das guerras diante disso tudo? E por que os espíritos mais elevados não fazem alguma coisa para interromper isso? Tanto que se pede para eles interromperem os conflitos. Primeira coisa, uma profunda reflexão, né? Primeira coisa, qual é o papel dos espíritos? Segunda coisa, qual é a nossa responsabilidade na construção de um mundo pacífico? Será que a gente tem que ficar quietinho esperando enquanto os outros brigam? Quietinho esperando que haja alguma coisa que caia, venha de fora, venha de cima para baixo e resolva tudo? Sendo que nós também somos responsáveis, todos somos responsáveis? Então, assim, os espíritos atuam na esfera espiritual. Os eventos acontecem na esfera física. Ok, mas existem interações entre os dois planos, não é? Os espíritos influenciam no mundo corporal. Tem um capítulo inteirinho sobre a influência do mundo corporal, dos espíritos no mundo corporal aqui no Livro dos Espíritos. Por que eles não influenciam? Mas como é que acontece essa influência? Se bem nós lembramos o que nós já estudamos, não só os bons nos influenciam. Os outros, que eu não preciso classificar, também nos influenciam. Por quê? Por quê? Porque nós, com o nosso livre-arbítrio, ou seja, nossa liberdade de escolha, assim o permitimos. Porque nós atraímos a influência de acordo com os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, ações, reações, atitudes, enfim.
E será que nós já temos pensamento de paz verdadeira? Assim, só para lembrar, quando a gente, vamos para o tempo antigo, tempo da televisão, a gente liga uma televisão para assistir um jornal. Como é que a gente reage quando a gente vê todas essas notícias de conflitos? Como é que nós reagimos? Bem, claro que não. Ai, que maravilha a guerra! Claro que não, né? Mas o que nós fazemos? Que horror! Esta gente matando civis, matando crianças, matando mulheres, idosos, pessoas que não têm nada a ver com isso. Que horror, esses monstros! Será que a gente acredita mesmo que pensando assim a gente está ajudando em alguma coisa? Será? Não, eu sou solidária com aquelas pobres pessoas. Será que isso é a minha solidariedade, é a minha maneira de manifestar a solidariedade? É a melhor, é a correta? Então, assim, costumamos dizer, se eu não consigo assistir a uma notícia de qualquer tipo de violência em estado de paz interior, de neutralidade, não me posicionando, não polarizando, não me colocando nem num nem no outro lado, dando razão a um ou ao outro, não me revoltando, é melhor eu não assistir. Por quê? Porque além de eu não ficar bem, eu ainda não vou ajudar em nada e, pelo contrário, ainda vou atrapalhar. Por quê? Porque nós sabemos que todos os nossos pensamentos são lançados, né? A nossa atmosfera fluídica se compõe dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, que acabamos de falar. Tudo isso é lançado no universo através de ondas mentais. E essas ondas viajam, atingem aqueles que estão pensando, sentindo semelhante, e vai fazer o quê? Aumentar a densidade da nuvem escura de pensamentos negativos, de violência e de tudo aquilo que nós não queremos e não sonhamos para nós. Vai só aumentar a densidade dela. Ah, mas é tanto assim? É. E uma coisa que as pessoas... Toda hora a gente vê, a gente assiste nas redes sociais, vídeos muito bem feitos, maravilhosos, inclusive de cientistas na área da saúde, de médicos em hospitais, enfim, nos afirmando, através de experiências que foram feitas, que a prece, que os pensamentos elevados, que os pensamentos positivos são um grande auxílio, um grande medicamento nos tratamentos e muitas vezes até em certas curas de certas doenças. Só que a gente olha tudo, acha lindo e não faz. Acha muito bonito, mas não pratica, muitas vezes. E aí qualquer coisa, mas que horror, essa violência, quando é que vai terminar isso? Qual é a minha ajuda nesse momento? Nenhuma. Então, para o meu bem e para o bem de toda a humanidade, é melhor eu nem assistir esse tipo de coisa. Se alguém vem comentar, bom, então já prepara a alma, o coração, que Deus abençoe toda esta gente, os que estão desencarnando, seja nas guerras, nos conflitos armados, seja no que for, ou nesses eventos catastróficos até da natureza. Que Deus abençoe, que eu possa mandar de mim, emanar de mim o melhor. Só que eu preciso ter o melhor para emanar, né? Para que essa nuvem escura, densa, pesada, possa aos poucos ir se dissipando. E isso é possível, mas as pessoas não acreditam. Isso é possível, né? Então, os espíritos que estão na Terra agora, nós que estamos aqui, estamos para evoluir moral e intelectualmente. Sempre intelectualmente antes, né? Bem antes. Nesse processo de evolução, nós enfrentamos provas, enfrentamos desafios. E esses desafios podem incluir guerras e conflitos. Ah, eu aqui não tenho, não, mas eu podia estar lá, ou poderia estar acontecendo aqui, ok. Se está, né, na nossa necessidade evolutiva isso, pode até ser. E o que
essas situações oportunizam? Para que elas servem? É Deus que manda fazer guerra? Óbvio que não. Foi Deus que criou o mal? Óbvio que não. Ele criou o princípio inteligente, que depois acabou em vários estágios, chegando ao estágio hominal, a fase hominal, e esse homem, ser humano, é que cria. Ele é co-criador, né? Nem sempre ele cria para o bem, às vezes ele também cria para o não bem, né? Então, o que essas situações complicadas nos oportunizam? Aprendizado e até mesmo resgate de faltas que nós possamos ter cometido no passado e que não são poucas, porque hoje nós somos o melhor que nós já fomos, né? E o progresso espiritual. Embora possa parecer muito duro, são necessidades, né? Tanto de quem está participando ativamente, quem está lá sofrendo fisicamente, quanto nós que aqui estamos e que também sofremos com a dor do outro, por solidários que somos. Os espíritos superiores, eles estão sempre presentes, oferecendo auxílio, orientação, amparo. Para quem? Para quem busca a luz do entendimento. E quem é que busca a luz do entendimento? Quem quer. Basta querer. Se eu não busco, se eu não quero, porque é que um espírito superior, o meu próprio amigo espiritual, aquele que a gente chama de anjo da guarda, querido, muito melhor do que eu, muito mais elevado que eu, que está assim com toda a sua paciência para me proteger, me amparar, me inspirar, tudo de bom comigo. Ele respeita o meu livre-arbítrio. Se eu estou com pensamentos negativos o tempo todo e ele me diz aqui, cuidado, minha irmã, e eu digo, não quero nem saber, ele me respeita. Ele nos respeita, né? Então, eles estão o tempo todo disponíveis para nós, para nos auxiliar. Mas eles não insistem em algo que nós não queremos. E nós precisamos estar com as anteninhas ligadas para poder absorver. Nosso Bluetooth tem que estar ligado para poder parear com os pensamentos positivos dos amigos espirituais, né? Isso é uma coisa bem lógica, né? A guerra, então, é o resultado das nossas imperfeições humanas, né? Como o egoísmo, a ganância, o orgulho, a falta de compreensão e fraternidade. Aí eu vou dizer, mas eu não tenho nada a ver com aquela guerra, mas eu não sou egoísta, eu não sou ganancioso, eu não sou orgulhoso. Ah, que bom então, porque se eu sou, eu também contribuo, mesmo que indiretamente. Enquanto predominam na consciência os conflitos, irão existir, né? E o orgulho, a ganância, falta de compreensão e de fraternidade, egoísmo, enfim, tudo aquilo que a gente não precisa citar porque já é bem conhecido, enquanto está aqui, os conflitos vão existir. Pode não ser lá do outro lado do mundo, mas pode ser dentro da minha casa. Pode ser na minha escola, na minha sociedade, pode ser em todos os locais que eu frequento. E assim, não existe nenhum projeto, isso é fatal, né? Que a gente sempre diz na doutrina espírita, não dá para dizer nunca, sempre, tudo, nada. Não, mas nunca existiu nem existirá um projeto reencarnatório, sabe aquela programação que a gente faz quando ainda está lá na erraticidade, né? Eu vou reencarnar, então o que eu vou fazer? Não existe um que diga assim, eu vou encarnar em determinado local e eu vou instaurar uma guerra. Não existe esse projeto reencarnatório. Eu vou ser bandido, eu vou ser ladrão, eu vou ser... Não existe esse projeto. Todos os nossos projetos reencarnatórios são positivos. Às vezes até a gente faz um projeto tão maravilhoso e os amigos ainda dizem, cuidado que tu não vai conseguir cumprir tudo isso, é muita coisa. Metade já está de bom tamanho, né? Mas assim, projetos negativos não existem. Certo? Então não estava na minha programação. E os espíritos também passam pelo seu próprio processo evolutivo, os espíritos desencarnados, né? Esse é o aprendizado. Então eles nos acompanham, eles nos inspiram, nos orientam, mas precisam respeitar as leis de Deus. Então, os processos estabelecidos para a nossa evolução, eles também respeitam. Então não tem como interferirem os espíritos superiores
terminar com um conflito sozinhos. Precisam de nós. Cada indivíduo é responsável pela sua própria evolução, e isso acontece quando nós buscamos o bem, a paz, a harmonia nas nossas ações diárias. Não é no de vez em quando, é diariamente. E à medida que nós formos progredindo espiritualmente, a compreensão, a empatia, a busca de soluções pacíficas vão se tornar mais presentes nas nossas relações entre as nações. Mas para isso acontecer, ela tem que começar dentro de nós. E aquela paz que Jesus disse que não veio trazer, a paz da preguiça, ela vai se transformar na paz da espada, que ele disse que a espada é comigo mesmo, que ia fincar dentro de mim mesmo, de cada um de nós, para que nós pudéssemos examinar a nossa consciência, para saber o que realmente nós precisamos aprender a pensar, a sentir e a agir, as nossas mudanças morais. Isso tem tempo? Tem tempo, porque Jesus, Deus, respeitam o tempo de cada um de nós. É muito respeitado o nosso tempo. Então, se nós temos pressa, somos nós que temos que agir depressa. E como é que se pode promover o diálogo, a compreensão, a cooperação entre as nações, buscando a solução para os conflitos e trabalhando pela construção de um mundo melhor? Começa dentro de nós mesmos, depois dentro da nossa família. E será que a gente consegue? A gente tem uma ajuda bem legal aqui todos os domingos, a nossa amiga já anunciou, todos os domingos. E uma coisa importante, não só os nossos filhos, netos, sobrinhos precisam de evangelização, nós também precisamos. Porque o que adianta eles falarem uma língua dentro de casa e eu falar outra? Porque eu largo ele aqui e saio, vou para o parque, depois eu volto e busco. Mas será que eu estou sabendo conduzir esse ser que está agora sob minha responsabilidade? O que vai ser o nosso futuro, o futuro deles? Eles são o futuro da humanidade. Então, que nós possamos, dessa forma, buscando esta paz interior, compreender que daqui a pouco as guerras não serão mais necessárias, porque nós já estaremos em paz, cada um consigo mesmo, e dessa forma com o outro, porque quem está em paz não aceita a guerra do outro, se neutraliza. Então, que nós possamos atingir, conquistar essa paz interior que nós tanto buscamos, e que ela saia do terreno da zona de conforto, da inércia, e que ela se transforme no nosso trabalho de autoconhecimento e de reforma moral. Muito obrigada pela presença de todos, pela atenção. Tenhamos muita paz.